Hoje estamos em um dos bairros mais chiques e exclusivos de Londres. Casas que chegam a custar mais de 30 milhões de libras, silêncio absoluto, ruas impecáveis, mas o que ninguém te conta é que isto aqui já foi um pântano perigoso, cheio de ladrões e várias histórias sombrias aqui também. Hoje vamos te mostrar Belgravia como você nunca viu. A ideia do Titanic surgiu aqui, em Belgravia. Gente, como é bom por caminhar por Londres com ruas vazias, vocês não acham? Então, aqui em Belgravia ainda dá pra fazer isso. Eles são donos dessa praça. E os jardins privados têm até quadra de tênis. É mole? Glamour puro. Mas hoje em dia, gente, isso aí, ó, é sinal de riqueza. Vão dizer que isso é mentira, que isso é balela. Nem parece que você tá em Londres, parece? Em um dos bairros mais lindos e elegantes de Londres. Se você não conhece, tem que conhecer. E hoje estamos em Londres, mais precisamente em Belgrávia para os íntimos. Um dos bairros mais elegantes aqui de Londres e caros também. Mais elegantes e exclusivos de Londres. Cheios de ruas charmosas, cheios de restaurantes badalados, cafés charmosos. E hoje preparem-se porque vamos conhecer desde mansões de James Bond até mistérios sem soluções. E onde fica Belgravia? Belgrávia para os íntimos, fica num dos lugares mais exclusivos e chiques de Londres, perto de Mayfair, perto de Knightsbridge e Chelsea. E o interessante é que Belgravia não tem uma estação de metrô. Então, se você quiser chegar aqui, você tem que parar ou em Victoria Station, Knightsbridge ou Sloane Square. Belgravia é uma área muito exclusiva, muito sofisticada, super tranquilo. É perfeito para quem quer conhecer o lado mais sofisticado de Londres. Mas nem sempre foi assim. Você acredita que esse lugar já foi praticamente um pântano super perigoso? E é isso que a gente vai te contar agora. Como tem muita gente nova chegando aqui no canal, bem-vindos! Nós somos irmãs, eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos aqui na Inglaterra há 19 anos e aqui nesse canal a gente mostra Londres, a gente mostra o interior da Inglaterra. A Inglaterra de verdade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui agora. E se você é novo no canal, faz um Emilowflix porque tem muito conteúdo aqui nesse canal. Grande parte das propriedades daqui de Belgravia e Mayfair pertencem à família Grosvenor. Até hoje, você vai me perguntar? Sim. Até hoje, eles são donos das propriedades daqui de Belgravia e é uma das famílias mais ricas no Reino Unido e, quiçá, no mundo. E onde nós estamos, aqui na Chester Square, é um exemplo maravilhoso, porque eles são donos dessa praça. Essa praça que nós estamos, a Chester Square, ela foi desenvolvida a pedido da família Grosvenor. Eles desenvolveram 3 praças muito parecidas, a Eaton Square, a Belgravia Square e a Chester Square. A Chester Square, ela é considerada a mais pequenininha, a mais charmosa, a mais íntima. E claro que várias pessoas muito famosas moraram e moram nesta praça. Mas nas outras praças também, e claro que a gente vai mostrar para vocês. E uma curiosidade é que essa praça aqui tem o nome de Chester, porque quando ela foi construída, eles colocaram porque é uma cidade perto da cidade natal, da origem da família Grosvenor, que é lá perto de Chester. Aliás, a gente já tem um vídeo em Chester. Se você ainda não viu, vai lá ver, porque realmente essa cidade é muito linda e muito bem preservada. E a família Grosvenor tem mais de 1.500 propriedades só
aqui em Belgravia. Vocês têm noção disso? E o detalhe bem britânico, que a gente já contou isso no nosso vídeo de Mayfair, porque a família Grosvenor, ela ainda manda, ela ainda é dona da terra. Muitas dessas mansões que as pessoas compram entre 20 e 30 milhões de libras uma mansão, eles são donos da casa, mas não são donos da terra, porque a terra pertence a quem? Pertence à família Grosvenor. Aqui é o chamado leasehold. Então você é dono da casa, mas não é dono da terra. Interessante, né? E como a família Grosvenor ficou tão rica, milionária, e ela é dona de quase todas as propriedades aqui em Belgravia, em Mayfair. Se você acompanha as Irmãs Viajantes, você já está ligado, porque nós contamos essa história lá no nosso vídeo de Mayfair. Mas para quem não lembra, eu vou dar uma pincelada aqui na história. Thomas Grosvenor casou com Mary Davis, e Mary vinha com dotes cheios de terras, e uma das terras era Mayfair, entre outras, e Belgravia. Mas Belgravia não era um lugar tão charmoso e tranquilo como é hoje. Era um pântano, era um lugar horrível, era um lugar sem iluminação, sujo, existiam vários assaltantes, aliás, os assaltantes ficavam todos ali em Sloane Square, que hoje em dia é glamour puro, porque era uma estrada, então eles estavam ali para assaltar as pessoas, enfim, não era muito legal. Mas o que ele fez? Contratou Thomas Kubert e ele, na hora, olhou aqui e falou, tem potencial. Ele tinha visão, era um gênio, ele asfaltou tudo, alargou as ruas, colocou esses prédios brancos, que é sinônimo, é ícone aqui de Belgravia, e transformou em um dos bairros mais lindos e elegantes de Londres. Se você não conhece, tem que conhecer. Vale a pena passear por aqui, vocês não vão se arrepender, porque o Grosvenor, né, vocês estão vendo? Tem bom gosto, né? Agora eu vou te contar um pouco sobre essa família hoje em dia, porque vale a pena, muito babado. Como eu sei que vocês gostam de uma fofoca, a gente vai entrar um pouquinho daqui a pouco, mas eu vou dar um pouquinho da origem da família Grosvenor, porque o título oficial é o quê? Duque de Westminster. Exatamente. Você vai ouvir falar muito neles como Duque de Westminster, e quem leva o título é sempre o primogênito. E hoje em dia, o Duque, o oficial, o Duque de Westminster, ele foi o primeiro Duque de Westminster, chamado Hugh Grosvenor, a ganhar tudo, a herdar com os 25 anos de idade. Olha, Você tá vendo? 25 anos de idade. esse herdeiro, hein? Esse herdeiro. Isso é que é ser herdeiro. Só que hoje ele tá com 39 anos, ou 36, acho que é isso. Novo ainda. Ainda. Porém, gente, ele já casou? Ah, que chato. Então, pena. se vocês estavam com uma intenção, esqueçam, ele casou, acho que foi em 2024, enfim. Mas ele manda nisso aqui. E ele é o quem? Ele é padrinho do futuro rei da Inglaterra, porque ele é padrinho, um dos padrinhos do príncipe George. E a mãe do Duque de Westminster é madrinha do príncipe William. Ele é muito bem conectado, não é mesmo? Gente rica é assim. E esse símbolo aqui, ele representa a família de Grosvenor, o Duque de Westminster. Você tá vendo que tem um W aqui? Pois é. Agora, se você for ao lado, você vai ver um outro símbolo. Deixa eu te mostrar. Tcharam! O que você acha que significa isso? Vou te contar porque é um babado maravilhoso e a gente gosta de um babado, né? Por que desse símbolo no poste? Pois muito bem, corre a boca pequena que o segundo Duque de Westminster, Hugh Grosvenor, teve um relacionamento com ninguém menos do que Coco Chanel. Sim, essa mesmo, a designer maravilhosa francesa. Ele teve um relacionamento durante 10 anos aproximadamente. Parece que o relacionamento começou em 1923. E ele era muito apaixonado por ela. Ele fazia tudo por ela. Ele deu uma mansão em Mayfair. Eles se encontravam na Escócia, aparentemente na Highlands. Ele também deu uma mansão na Riviera Francesa e viviam se encontrando. Mas Coco Chanel era muito esperta e sempre pedia: você tem que mostrar provas de amor por mim, você tem que demonstrar essa sua paixão. E dizem que foi por isso que ele foi e colocou o W nos postes dos territórios dele aqui de Londres, que significa Duke of Westminster, e CC Coco Chanel. Agora, não se sabe se isso é uma lenda urbana ou se realmente aconteceu. Hoje em dia, se você pesquisar, vão dizer que isso é mentira, que isso é balela, que o símbolo significa City
Council, Conselho Municipal. Agora, que a história é verdade, que eles tiveram um relacionamento, isso é verdade. Que ele deu mansões para ela, isso é verdade. Então eu não duvido nada que este símbolo significa sim Coco Chanel. E aí, o que você acha? Agora, uma coisa que eu tenho certeza é que a mulher do segundo Duque de Westminster não gostou nada desse relacionamento. Quando ele teve esse relacionamento amoroso com a Chanel, ele era casado. E aqui ao meu lado, no número 73 da Chester Square, morou a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, a primeira-ministra do Reino Unido. Depois que ela já tinha sido primeira-ministra, ela morou aqui. E ela morou aqui até a sua morte em 2013. Depois que ela morreu, eles venderam a casa e venderam a casa pela bagatela de 30 milhões. E o interessante é que essa casa já recebeu várias pessoas importantes, vários chefes de estado, inclusive Ronald Reagan frequentava a casa dela. E não para por aí, não. Na Chester Square, a Mary Shelley também morou aqui. Depois que seu marido faleceu, Percy Shelley, ela veio morar aqui. Vocês imaginam a autora de Frankenstein, que criou o terror moderno, morou aqui. Aliás, vocês já viram o nosso último vídeo mostrando a locação do último filme de Frankenstein que passou no Netflix? Vai lá assistir se você ainda não assistiu. É lindo! E o interessante é que essas casas aqui, essas mansões, elas valem mais de 30 milhões de libras. E elas não têm um jardim, porque está aqui no meio da cidade. Elas não têm, cada um não tem o seu jardim próprio. Então o que eles têm que fazer, gente? Eles têm que dividir. Eles têm que dividir o jardim. Então esse jardim aqui é privado. A gente já comentou sobre isso aqui em alguns vídeos do canal. Então eles têm que dividir. Então todos esses apartamentos, eles têm a chave do jardim. E esses jardins, eles têm as suas regras. Então tem a plaquinha aqui atrás de mim. Então tem o horário da criança, para as crianças, tem, não pode jogar bola, enfim. Tem um bando de regra que você precisa respeitar. E aqui nessa área de Belgrave já moraram várias pessoas famosas, desde Vivian Leigh, Sean Connery, Roger Moore, Laurence Olivier, todos moraram por aqui. E o mais interessante é um russo chamado Roman Abramovich, espero que eu esteja falando o nome dele certo, porque russo realmente é uma língua que falta na minha lista. E ele era o dono do clube de futebol Chelsea, aqui da Inglaterra, vocês devem conhecer. Isso foi até em 2022 que ele era o dono. Esse russo, ele é dono de várias casas aqui, mas uma mais interessante é que ele fez uma mansão aqui em Belgrave, gente, que custou mais de 150 milhões de libras. Ele comprou 2 casas e fez uma. 150 milhões de libras, né, gente? Isso é dinheiro de pinga, né, para milionário, né? O que são 150 milhões de libras, né? Aqui na Avery Street morava um autor muito famoso, que a casa dele tá aqui bem atrás da gente, Ian Fleming. Quem é Ian Fleming? Vocês sabem, o autor de James Bond. A casa dele tá em obras, então não sei se vai dar pra ver a plaquinha azul, mas aqui, gente, garanto pra vocês que a placa azul tá ali. É o número 22 da Avery Street. E aqui no número 180 da Avery Street foi residência de Mozart. A família Mozart morou em vários lugares da Europa entre 1763 e 1766. Um período que ficou conhecido como a Grande Viagem, que a gente já explicou isso aqui no canal, no vídeo de Orgulho e Preconceito, da mansão do irmão da Jane Austen. E Mozart tinha apenas 8 anos quando ele compôs a sua primeira sinfonia. E foi aqui, em Londres. E na época que Mozart morava aqui, era cheio de ovelhinha, era um mercado de frutas, era bem rural, gente, bem diferente do que é hoje. E aqui todo sábado tem essa feirinha de rua aqui, que é a Orange Square. E ela é muito boa, a gente vai dar uma olhadinha agora. E por causa da feira eles taparam, não dá pra ver direito a estátua de Mozart, né? Porque fica bem aqui perto da onde era a residência dele, mas a estátua dele tá ali, se vocês quiserem dar uma olhada. E muita gente chama essa praça aqui de Mozart em vez de Orange, mas o oficial é Orange Square.
aqui nessa divisão dessa praça, tem um debate se aqui já é Pimlico ou se é Belgrávia ainda, então tem esse debate. Ou se até é Chelsea, né? Gente, agora chegou a melhor parte, a hora sagrada do cafezinho. E a gente vai no lugar que a gente já mostrou aqui no canal. A gente mostrou a fazenda orgânica, que é de Delsford. E tem a loja aqui também em Belgrave, Pimlico, como vocês queiram. E a gente vai tomar um cafezinho agora. A gente já fez um vídeo lá em Delsford. Se você ainda não viu, a gente vai deixar aqui linkado. Mas se você não quiser ir até a fazenda, tem uma loja aqui em Belgravia. E nós vamos tomar o nosso sagrado, o nosso cafezinho sagrado agora. A gente não tinha como deixar Cotswolds de fora dos nossos vídeos, né? Sagrada do cafezinho das Irmãs Viajantes, aqui em Delsford. Não estamos em Cotswolds, a região que a gente mais gosta, vocês já estão cansados de saber, mas tem o café aqui em Belgravia. Então, se você não tiver como ir até a fazenda, que a gente sabe que é um lugar não é muito fácil de se chegar, vem aqui tomar um café no Delsford, em Belgravia. Belgravia é considerado um dos lugares onde tem as ruas mais bonitas aqui de Londres. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui entre nós. Seu dinheiro é infinito, tá? Você tem dinheiro para comprar o que você quiser. Escreve aqui pra gente em qual lugar, qual rua que você compraria a sua mansão. Essa rua que nós estamos é a Ebury Street, uma das mais bonitas de Londres. E é onde o Ian Fleming mora. E é onde vários famosos já moraram também, como a gente já falou no vídeo. Mas assim, tem outras ruas, tem a Chester Square, a própria Elizabeth Street, a Eaton Square, enfim, são várias. Deem uma googada e escrevam aqui pra gente. Aqui por Belgravia você vai ver muitos mills, como esse aqui atrás de mim. Isso aqui antigamente eram os estábulos. Então as casas ficavam na frente e os estábulos atrás. Mas hoje em dia, gente, isso aí, ó, sinal de riqueza. Ó, aqui atrás tem outro também, a gente já passou por vários. E elas são ruas privadas. Então só os residentes, os moradores que podem andar e frequentar a rua, né? Ninguém pode entrar nem filmar não, viu? Bem aqui em Belgravia, você vai se metendo pelas ruazinhas, pelos cantinhos e você pode parar em lugares lindos como esse lugar aqui que é secreto, mas não é? Que é o Eccleston Yard. E aqui tem vários restaurantes, bares. Assim, parece que você tá num outro bairro. É bem diferente. Agora a polêmica do vídeo. Sempre tem que ter uma polêmicazinha. Estamos na Elizabeth Street, uma das ruas que todo mundo recomenda, porque tem vários cafés super charmosos. Inclusive este aqui atrás de mim, que todo mundo fala, todo mundo recomenda. Porém, contudo, todavia, aí vai a recomendação de Low. Eu não recomendo esses cafés, que eles são todos produzidos para foto, porque geralmente eles esquecem do quê?
do principal, que é a comida. Então, eu não recomendo. Mas se você quiser ir ali tirar uma foto, vai lá. E outra coisa, a Elizabeth Street, ela tá muito perto da Victoria Coach Station, que é onde chegam os ônibus, aqueles passeios que vocês fazem para Stonehenge, que aliás a gente já tem vídeo lá, aqueles passeios de bate e volta, geralmente sai aqui de Victoria Coach Station. Eu não gosto, eu acho que fica muito cheio, perde aquele clima que vocês estão procurando, que é aquele clima de tranquilidade, de relaxamento. Então, Elizabeth Street, só se você for mais lá em direção a Knightsbridge, aí eu recomendo, mas aqui perto de Vitória, não, tá bom? Minha recomendação. Se você discorda, escreve aqui nos comentários. E é muito interessante porque você tá bem aqui no miolo de Belgravia, aí você anda um pouquinho mais e você já tá na conturbada Victoria. Já tá cheio, já muda o clima. A atmosfera aqui é muito melhor. E agora a gente vai em um dos lugares mais exclusivos daqui de Belgravia. Aliás, tudo aqui é exclusivo, né? Tudo aqui é maravilhoso, mas é a outra praça que a gente falou para vocês, que foi desenvolvida pela família Grosvenor, que é a Eaton Square. Ela é muito maior, muito gigantesca, muito linda e também cheia de gente famosa morando por lá. A gente ainda não falou nesse vídeo que a gente vai dar também uma dica de restaurante aqui em Belgravia, hein? Então, se você estiver por essa área exclusiva, se liga nas nossas dicas, hein? A gente sabe que vocês gostam. É. E mal você entra na Eaton Square e você já sente a imponência do lugar, os carros estacionados, é só prédio, é só mansão, é coisa magnífica, gente. Olha, eu acho que essa aqui ganha meu voto. Moraria aqui, fácil. E aqui também quem mora, quem tem o mesmo gosto que o meu, mas tem condições de bancar, tem condições de comprar, é a autora de Harry Potter. J.K. Rowling também mora aqui nesta praça, na Eaton Square. Não sei se muitos de vocês são fãs dela e da obra Harry Potter, já falei várias vezes que eu sou. E vai ter um novo TV, a nova série do Harry Potter, acho que vai ser lançado em dezembro desse ano. Vocês estão animados? Confesso que eu não tô não, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai sair disso aí, né? E aqui na Eaton Square também uma das casas do Duke of Westminster, o atual. Ele também tem uma casa aqui. Não sabemos onde é, por questões de segurança, é claro, mas é aqui. E aqui a Eaton Square, ela é considerada o miolo de Belgravia. Indo até aqui o final, você vai parar lá no Buckingham Palace, lá em Victoria. E pro lado de cá, você vai parar lá em Chelsea, lá em Knightsbridge. Então, é muito bem localizado isso aqui. E como eu falei, vocês vão reparar que todos os postes têm o símbolo do Duque de Westminster e o da Chanel. Não vai me dizer que não é o da Chanel, gente? Não vai. Pra mim é o da Chanel, não quero nem saber. Tô acreditando na lenda. E antigamente, quando isso aqui ainda era uma zona rural, na praça de Eaton Square, era onde as mulheres estendiam as roupas depois de terem lavado. Você imagina? E na Segunda Guerra Mundial, você achava que eu não ia te trazer uma história sobre a Segunda Guerra Mundial? Sim, estou trazendo agora. Aqui nesta praça era onde eles colocavam os tanques de guerra e todos os veículos militares, eles ficavam aqui. Ficou praticamente um depósito. Então essa praça, muito chique, ela ficou praticamente um estacionamento dos veículos militares. Aqui. Gente, se vocês estiverem passeando por aqui, vão andando com calma, olhando as plaquinhas azuis dos prédios, porque o que mais tem aqui em Belgravia são as plaquinhas azuis, porque o que tem gente famosa que já morou por aqui, então é interessante olhar. A gente está andando agora, tem uma ali, outra mais embaixo. Mas a gente está destacando o que a gente acha interessante. Algumas que a gente considera relevante aqui pro canal. Essa é a St. Peter's, a igreja aqui de Belgravia. Os ricos e milionários casam aqui, vêm à missa aqui.
E todos muito bem vestidos de fraque, tá? Agora vamos contar uma história bem diferente e um pouco sombria. Existe um mistério aqui na Inglaterra que é um mistério até hoje. Na noite de 7 de novembro de 1974, aconteceu um assassinato bem ali, ó, no número 46, na casa de Lord Lucan. Lord Lucan era um aristocrata muito conhecido da alta sociedade da Inglaterra. Ele frequentava vários pubs, o The Plumber Arms, bem aqui embaixo da rua, outros pubs também, e diziam que ele era um apostador profissional. E ele era casado com Verônica, mas o casamento deles começou a ruir. Ele estava brigando com Verônica pela guarda das crianças. Ele queria ficar com os 3 filhos e ela não queria deixar. Ele dizia que ela tinha problemas mentais. Mas no dia 7 de novembro de 1974, antes ele estava jogando com os amigos e apostando, ele aparentemente pegou um cano de ferro no porão e bateu a pauladas a babá dos filhos dele. Dizem que ele confundiu, ele achou que era a mulher dele. Nisso, a mulher saiu correndo, a esposa, quando viu isso, saiu correndo, foi para lá no pub para avisar a vizinhança do que estava acontecendo. Lord Lucan saiu correndo, pegou o carro dele e nunca mais foi visto. O carro dele foi encontrado em New Haven, abandonado e, pasmem, tinha uma barra de ferro ensanguentada dentro do carro, na mala. Nunca conseguiram confirmar que ele foi o assassino, mas desde aquele dia ele desapareceu. Então, o Lord Lucan é considerado um sinônimo de desaparecimento aqui na Inglaterra. Se você quer dar uma de Lord Lucan, significa que você quer desaparecer da face da Terra. Obviamente, existem várias teorias. Muita gente diz que já viu Lord Lucan na Austrália, África do Sul, na América do Sul. Muita gente diz que ele está vivo até hoje e que os amigos dele, porque ele tinha muitos amigos, porque ele conhecia muita gente ruim, gangster, ladrões, e também ele tinha muito contato na alta sociedade. Então, pode ser uma das teorias, tá, gente? Não estou dizendo que aconteceu isso, que ajudaram ele a fugir. De qualquer maneira, apenas em 2016 ele foi considerado morto, oficialmente. E foi neste pub aqui atrás de mim, The Plumber's Arms, que Verônica de Lucan saiu de sua casa correndo até este pub para avisar que o marido dela, o Lord Lucan, estava tentando matá-la. Mas ele acabou matando a babá. E Belgravia é uma área residencial. Então aqui você não vai encontrar lojas de marca. Aqui no digamos, né, bairro de Belgravia. Vai ter sim, ali em Knightsbridge tem a Harvey Nichols, a Harrods, está tudo aqui perto. Mas aqui também ficou conhecido como o lugar das embaixadas. Tem muita embaixada por aqui. Então a segurança aqui é reforçada. E às vezes eles nem gostam assim que a gente fica filmando. Mas como a gente é discreta, ainda não levamos nenhuma advertência. E as embaixadas, elas vieram para cá, para Belgravia, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Então elas acabaram se estabelecendo por aqui. Porque os moradores aqui nessa época, na Segunda Guerra, eles acabaram indo para o interior. Então muitas casas ficaram vazias. E aí foram ocupadas pelas embaixadas. E essa praça é a que todo mundo reclama porque ela é a mais informal, ela é a que mais tem embaixadas. Tanto é que é considerada a Alameda das Embaixadas. Você só vai ver embaixada por aqui. É muito difícil você encontrar residências por aqui. Somente embaixadas. Mas é muito bonito, vale a pena dar um passeio por aqui. E aí você vai caminhando por aqui, nem parece que você está em Londres, parece. E você já escolheu o lugar que você moraria? Escreve aqui embaixo, não esquece, eu quero saber de você, aonde você ia morar. Ou se você não moraria em Londres de jeito nenhum. Também é uma opção. E aqui no número 24 foi onde a ideia do Titanic surgiu. Aqui morava este lord, que era nada mais nada menos que o dono do estaleiro Harland and Wolff, lá
de Belfast. E ele fez um jantar na casa dele e convidou o presidente do The White Star Line, que era o Bruce Ismay, que era o presidente da White Star Line. Esse apareceu no filme Titanic, como vocês sabem, ele se salvou porque ele pegou o bote. Mas enfim, voltando para cá, eles tiveram um jantar em 1907 e aparentemente eles anotaram num papel, num guardanapo, todas as instruções, as informações de como eles iam criar um transatlântico, o maior do mundo, e também os irmãos do Titanic. Como vocês sabem, existia o Olympic. Foi tudo imaginado aqui. Antes que os historiadores de plantão comecem a reclamar, é claro que aqui foi apenas a ideia, foi o conceito. Tudo foi formalizado e feito lá em Belfast. Mas o esboço de Titanic surgiu aqui em Londres. Mais precisamente, Belgravia. E nesses bequinhos você sempre encontra um pub bonitinho. Só para lembrar vocês que nosso canal é um canal amador, nós não somos blogueiras profissionais, não vivemos do canal, nada disso, mas para a gente continuar o nosso trabalho que a gente faz com muito carinho para todos vocês, a gente precisa que vocês deem um like, que vocês se inscrevam, e tem uma função agora que é o hype. Quer dizer, já tem há muito tempo, só que a gente sempre esqueceu de falar aqui. Então, se você tem o botão hype aí, dá um hype no nosso vídeo, que isso ajuda a dar uma hypada, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Muito obrigada! E chegamos ao pub mais famoso dos anos 60 aqui em Londres. Nesse pub atrás de mim, vários gangsters, vários famosos aristocratas frequentavam esse pub aqui, incluindo Lord Lucan, que a gente já contou sobre ele aqui no vídeo, e um gangster muito famoso, Billy Hill, e Bruce Reynolds frequentavam este lugar. Agora, Bruce Reynolds, te lembra alguma coisa? Sim, ele era o líder da gangue que assaltou o trem pagador em 1963. E nós, brasileiros, sabemos muito bem dessa história e dizem que foi aqui que Bruce e seus comparsas se encontravam para planejar o assalto. Foi bem ali, ó, no primeiro andar. Muito bem frequentado esse pub, vocês não acham? O assalto ao trem pagador, a história se conecta com o Brasil por causa do Ronald Biggs, que ele fugiu lá para o Rio de Janeiro. A gente já contou um pouquinho sobre essa história no nosso vídeo lá do vilarejo das Irmãs Bronte. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui para vocês assistirem. E é por isso que o Lord Lucan conseguiu desaparecer, né? Porque ele tinha muitos contatos, né? Contatos, assim, digamos, da aristocracia e também uns contatos, assim, digamos, não tão convencionais, né? Então, ele conseguiu desaparecer com a ajuda de amigos, né? Contatos, né? Que é tudo nessa vida, não é verdade? Estamos na França, não. Estamos em frente ao Le Café Nac, que aparentemente parece ser bom, porque tem uma fila na porta. E também estamos aqui passando pelo Pantheon, que lá em 1830 ele era aqui um depósito de luxo dos ricos. Que lá em 1930 ele era uma galeria de arte, um depósito de luxo dos ricos e havia carruagens, exposição de carruagens aí dentro. Ele pegou fogo, depois foi reformado, claro, e hoje em dia aí dentro tem vários restaurantes, cafés, enfim, fica aqui na Motcombe, aqui em Belgravia, e é uma ruazinha fechada super charmosa que você pode caminhar por aqui sem se preocupar com o carro e vir almoçar, tomar um café.
você gosta de vídeos sobre bairros em Londres, a gente vai deixar aqui nossa playlist de bairros em Londres. E até o próximo vídeo. Tchau! Oh, 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 oh. My best friend